Contar um pouco da minha experiência no pós-parto. Eu já tenho um vídeo aqui contando a minha experiência no parto e agora eu quero relatar a vocês o que eu passei, né, nesse pós-parto. Então, eu tive o Francisco, não foi preciso epísio para ele nascer, eu tive laceração, fui ponteado, o médico fez lá, né, o que precisava. E depois que eu tive ele, eu passei 2 horas deitada. Foi a recomendação e depois de 2 horas eu poderia tomar banho. Então fiquei lá esse período, só que eu tava com muita vontade de fazer xixi. A enfermeira veio e me mandou ficar sentada lá esperando ela trazer uma cadeira pra eu tomar banho sentada. Só que eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Então, o que eu fiz? Eu fui tomar banho em pé mesmo, onde no hospital onde eu tive, tinha umas barras na parede, eu fiquei segurando e fui tomar meu banho. Só que antes mesmo de eu ligar o chuveiro, o mundo começou a rodar. Eu acho que também pela quantidade de sangue que a gente perde no parto, né? E o mundo começou a rodar e as coisas foram ficando longe, as vozes foram ficando longe. Até que a enfermeira chegou com essa cadeira e eu sentei. Foi isso que me impediu de desmaiar, mas eu ia desmaiar. As coisas foram ficando muito longe e a sensação já estava começando a escurecer. Então eu sentei, tomei meu banho sentada. Quando a gente tem um filho, o sangramento é grande. Isso acontece. Eu usei aqueles absorventes noturnos e tal. Enfim. Esse aí assim foi o primeiro dia, né? Eu tive ele quase à noite, fui dormir. No outro dia de manhã, amanheci muito bem. Achava que era uma coisa assim, que era só aquela hora e eu não ia sentir mais nada. Só que enfim, né? Eu sei que eu acho que eu devo ter feito algumas artes, não devo ter feito o repouso direito, né? Então, quando foi lá pro segundo ou terceiro dia, meus pontos começaram a arder muito, já no hospital. Que o Francisco não dormiu muito bem à noite, eu fiquei me levantando para pegar ele, para trazer pra cama, ainda no hospital. E a cama era muito alta, eu até então certo como descer aquela cama. E ela era alta, eu tinha que descer dela para pegar o Francisco. Então eu creio que foi nisso que meus pontos começaram a inflamar. E até então, no hospital, eles me verificaram e tal, disseram que tava tudo normal. Mas quando eu cheguei em casa, a coisa foi só piorando, só agravando. E eu passei muitos dias, meus pontos começaram a arder muito e eu fui tipo empurrando aquilo com a barriga, porque só doía mais quando eu ia fazer xixi, ardia muito, muito mesmo. E até que então que eu não aguentei mais, assim, com uns 7 dias, eu já não tava aguentando mais. Eu pensei que muita gente diz, né? E é verdade, que o parto normal, a nossa recuperação é muito rápida. É verdade, é rápida, mas eu acho que ainda demorou uns 15 dias para os meus pontos sararem. E eu tendo que cuidar do Francisco, aquilo me dava uma tristeza, aquela dor me dava um desânimo, que a gente tem que ter muito cuidado nesse período de pós-parto, porque nossos hormônios estão lá embaixo. Nosso corpo está passando por uma confusão. Se você não tiver cuidado, você pode ficar frágil mentalmente, ocorrer de uma depressão, que não foi o meu caso, enfim. Meus pontos começaram a arder, eu mandei meus familiares na farmácia comprar remédio, não dava resultado. Até que a minha mãe, ela trouxe um remédio muito usado aqui na cultura, né? Remédios caseiros, né? Eu acredito muito nesses remédios que vêm do mato, que vêm da cultura popular, que as pessoas antigamente eram o que elas tinham, as pessoas mais pobres não podiam comprar medicamentos e isso sim funcionava, essa medicina popular, né? Minha mãe trouxe casca de cajueiro vermelha. E ela pegava essa casca e fazia um chá bem forte no fogo, coava e colocava numa bacia com água morna,
com aquele chá. Eu fazia chá de banho de assento, né? E todas as vezes que eu ia tomar banho eu fazia isso. E eu senti que depois que eu comecei a fazer esse banho de assento foi que meus pontos foram sarando, que eu fui sentindo que estava melhor. Foi aí que eu consegui mais superar essa parte dos pontos. Foi, pra mim, do pós-parto foi o pior, o mais sofrido foi os pontos. Porque tipo, me dava uma tristeza quando eu ia no banheiro, eu sentia muita dor para tomar banho. Às vezes até para andar, eu evitava muito de andar, ficava deitada. Mas eu já ouvi muitos relatos de muitas pessoas que passaram por isso. E nos primeiros dias, para você cuidar do bebê, então como eu estava dizendo, né? Depois disso aí eu senti que meus pontos foram sarando. E depois de uns 16 dias eu já não estava sentindo mais nada dos pontos. 16 dias eu já estava andando, estava bem, já saí de casa já com 16 dias. Meus pontos ficaram bons. E eu creio que foi ajuda, né? O corpo também sara naturalmente, mas foi uma boa ajuda do banho de assento, da água de casca de cajueiro. Então, gente, essa aí é a minha dica para vocês. Eu quero que, se vocês gostarem desse vídeo, vocês se inscrevam aqui no canal, dá o like de vocês. Deixa aí nos comentários algum tema para outros vídeos, se vocês querem que eu